Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal e hoje nós vamos estar falando sobre o VILG11, um dos principais fundos imobiliários de galpões logísticos, administrado aí pelo aquele grupo, aquele mesmo grupo, né, que é o Vinci, que é responsável pela administração do VISC 11, mas ali é um braço dessa mesma gestora, mas que é responsável pela gestão de um fundo imobiliário que acaba gerindo ali shoppings, né, vários shoppings espalhados pelo Brasil todo. Essa mesma gestora ela possui um braço, que é o seu segmento de galpões logísticos, que é justamente o VILG 11. E na mesma esteira do VISC 11, que é outro fundo imobiliário da gestora, o fundo ele se encontra muito próximo da sua cotação mínima, ou seja, R$ 82. Ele bateu hoje R$ 82,43, ou seja, ele está muito próximo da sua cotação mínima. E quando nós olhamos os últimos 5 anos, o VILG ele abriu no atual momento a sua maior janela de oportunidade, ou seja, ele está muito barato. O VILG nunca esteve tão barato você comprar aí diversos galpões logísticos, nunca esteve tão barato, porque em 5 anos ele chegou à sua menor cotação, ou seja, você consegue comprá-lo muito descontado. O dividendo dele nos últimos 12 meses, 9,41%. Só nos últimos 12 meses ele caiu 21,54%, ou seja, aí uma queda abissal, né? E só no mês atual ele caiu 5,31%. Se o VISC 11 caiu, imagina o VILG 11, né? Que é um fundo de galpões logísticos, ou seja, o segmento de shopping e o segmento de galpões logísticos estão começando a sofrer com as notícias de manutenção da taxa Selic, né? Ou seja, taxa Selic alta prejudica fundos indexados ao IPCA. E ele é um fundo considerado muito bom, porque enquanto ele está sendo negociado na bolsa hoje, nesta quarta-feira, na casa de R$ 82,43, só de patrimônio, porque isso aqui não é fundo de papel, isso é fundo de tijolo. Se fossem vendidos todos os imóveis, cada cotista iria receber R$ 113,90, ou seja, você no atual momento, se comprar este fundo imobiliário, você está levando com um desconto de 28%, certo? Então, se você comprar qualquer cota deste fundo imobiliário, pense em todos os imóveis. Você está levando todos os imóveis do VILG 11 com um desconto de 28%, ou seja, uma pechincha. É um fundo que tem 17,4 milhões em caixa. O dividendo caiu e a cotação caiu mais ainda na casa de 10,69%, uma queda grande. Mas mesmo assim ele mantém uma excelente base de cotistas, 159.486, certo? Como seu dividendo no último mês, aí, como vocês podem observar aqui, que foi pago agora no dia 14 de junho, foi de 60 centavos, eu acredito, na minha humilde opinião, que o VILG ainda vai cair mais, certo? Por quê? Porque ele ainda está na casa de R$ 82,43. Como o dividendo foi de 60 centavos, eu acredito que o VILG 11 tem espaço ainda para cair para a casa dos 70. Então, se eu fosse você, embora ele esteja muito atrativo, esperaria mais um pouco, porque provavelmente ele vai cair mais. Se a Selic continuar nessa pegada aí de não cair, guardem isso, se a Selic não cair, provavelmente o VILG 11 ele vai cair mais. Por quê? Ele precisa cair para a casa de R$ 70 para conseguir esse dividendo de 60 centavos ser atrativo. Porque um dividendo de 60 centavos com uma cotação que está a R$ 82 não é atrativo, né? E por que, que se pagava tanto nele? Porque o dividendo já foi, em outros períodos,
já acabou sendo bem maior, como nós podemos observar aqui embaixo. Já foi na casa de 70 centavos. Então caiu 10 centavos aqui. Ó. Nós saímos de 70 centavos, mas agora estamos na casa de 60 centavos. Então eu acredito que o VILG 11 ele vai para a casa de R$ 70, certo? Então se você comprar no atual momento, com o cenário de manutenção da Selic, o VILG ele vai cair, porque o VISC caiu muito, e o VISC tem um padrão de qualidade, está ali no segmento de shopping, caiu muito, imagina o VILG 11 que é de galpão logístico. Por quê? Quando essa taxa de juros ela se mantém alta, ou tem uma expectativa do mercado de quem sabe até ela poder subir, isso trava a inflação, ou seja, não permite os fundos de tijolos se valorizarem, certo? Se nós olharmos aqui o relatório gerencial, o fundo não tem grandes problemas. O grande problema é o cenário que o nosso país, infelizmente, ele atravessa no atual momento, certo? Porque a receita dele continua, claro que teve uma queda ali de 10 centavos, é muita coisa de um ano para o outro cair 10 centavos, mas se a Selic seguisse caindo, o fundo não seria tão impactado, porque nós teríamos aí inflação destravando, ou seja, inflação começando a crescer. Como a inflação não está crescendo, provavelmente essas cotas tendem a cair. A liquidez continua muito alta, 2,3 milhões, né? Ou seja, bastante alta um fundo aí que ele estava na casa de R$ 100. Os Estados Unidos, o comentário do gestor, a principal atenção que ele chama é a questão de manutenção da taxa Selic, redução dessa queda da taxa Selic. Os Estados Unidos mantêm a taxa de juro alta, ou seja, atrai dinheiro do mundo todo para os Estados Unidos. Né? Então, muitos investidores tiram dinheiro do Brasil e levam para os Estados Unidos. Se nós olharmos do ponto de vista de receita do fundo, aquela mesma receita, né? 12,3 milhões. Nós temos as despesas financeiras, que sempre acontecem, 1,6. Nós temos a taxa de administração, né? De 1 milhão, aí, bem alta, né? Bem alta mesmo, porque nós temos 192 mil administrador e do escriturador e 874 mil aí do gestor, né? Ou seja, desses 12,3 milhões, 1 milhão aí, ou seja, quase 10% desses resultados que vêm dos imóveis aí está indo para o bolso da gestora, ou seja, a gestora aqui está comendo para valer, certo? O histórico de dividendo foi na casa de 70 centavos, né? Nós estamos ali em junho de 2023, nós vamos entrar agora no mês de junho de 2024, que é o pagamento na casa de 10 centavos, que foi a queda, né? Saímos de 70 centavos para 60 centavos. É uma queda grande considerada por um fundo de tijolo, o que faz com que os rendimentos no atual cenário, né, se houver subida dessa taxa Selic, provavelmente esse dividendo vai cair para 0,55. Se a Selic cair hoje, né, aí nós provavelmente vamos ter um dividendo de 0,65, porque provavelmente a inflação, quem sabe, já comece a dar sinais de expansão, certo? O valor da cota referencial, quando foi elaborado esse relatório gerencial, estava R$ 92,24, mas nós já sabemos que já teve uma mudança muito grande, porque já vai bater na casa de R$ 82, e como eu digo, ele vai cair para a casa de 70, e ele vai estabilizar lá. Então se prepare aí, não compre agora, você está querendo comprar, segure mais um pouco, ele vai cair mais. E eu vou mostrar aqui para você. Ó. O IFIX já passou o VILG 11, o CDI naquele passo dele, ó, conseguiu passar, certo? Porque ali no período dos anos da pandemia, onde o governo jogou a Selic para 2%, o VILG foi quase na lua, né? Tem uma rentabilidade de quase 80%. Com a subida da Selic, lá e vai o VILG despencando. Quando a Selic começou a cair, lá e vai o VILG subindo, né? Como a Selic, a previsão é não cair mais, né? Vai o VILG de novo para baixo. Não só para baixo, porque a Selic não está caindo na velocidade que se esperava, mas também porque o dividendo caiu. Né? O dividendo caiu aí 10 centavos. O número de investidores caiu em abril 2,4, depois migrou para 2,3 o volume de negociação e o volume de investidores também caiu. Nós podemos observar lentamente, mas vem caindo aqui o número de investidores no VILG, ou seja, tem gente aí
vendendo as cotas. Vendendo as cotas, e provavelmente, se estão vendendo as cotas, não é para comprar outro fundo imobiliário. Provavelmente estão comprando os títulos indexados ao IPCA, que estão naquelas taxas atrativas de 6,3, que em alguns cantos até 6,4. Do ponto de vista de PL do fundo, a maioria do seu patrimônio estão nos imóveis, né, 1,9 bilhões, ou seja, bem grande. Tem aquelas boas e velhas obrigações financeiras devido a 3 CRI que ele acabou pegando no mercado. Um se vence em 2031, outro em 2036 e outro em janeiro de 2031. E qual é o problema que nós temos aqui? É que se a inflação disparar, o retorno do fundo aumenta, mas também o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui uma dívida também aumentando, certo? E essa dívida aumentando é ruim porque, mesmo dentro do cenário que nós estamos, a tendência no próximo ano é essa despesa ficar maior, né? Porque este ano ainda vai pagar 91 milhões do principal e 96 da despesa financeira. Ano que vem duplica, né? De 9,1 vai para 17,8 do principal e de 9,6 vai para 16,5. Ou seja, você que é cotista do VILG11 tem que se preparar, porque próximo ano nós vamos ter aí uma dentada bem grande no dividendo, porque as obrigações dele vão aumentar e vão permanecer alta até 2031. Ou seja, tem uma dívida e o pagamento dessa dívida, o maior momento de pagamento dessa dívida é entre 2025 e 2030. Então você precisa ficar atento, você aí que está pensando em aportar em VILG, esse ano ainda vai dar certo, mas ano que vem não vai ser um cenário tão bom, porque as amortizações aí sobem muito, o fundo está tendo um rendimento por mês de 12 milhões, ou seja, 2 meses de rendimento do fundo ao longo do ano inteiro vai ser usado para pagar as parcelas aí, né? Então, se nós somarmos aqui esses dois valores, né? Então, aí vai dar quase 2 meses e meio de receita do fundo, vai ser para pagar somente obrigações financeiras, ou seja, ele vai ter aproximadamente entre 9 e 10 meses aí de lucro para colocar no seu bolso, porque de 2 meses e meio aí já está comprometido só com o pagamento de dívida, né? Então, VILG está interessante ainda esse ano, ano que vem está horrível, porque o negócio vai alterar, né? Receita média de aluguel do VILG vem subindo, né? Mas o mercado está bem acima, isso que é ruim. Interessante é que ele subisse, mas estivesse acima do mercado, ele está subindo e permanece abaixo do mercado. A tua taxa de ocupação passou a do mercado, isso é muito bom. A taxa de inadimplência negativou, também isso é um ótimo sinal, né? Do ponto de vista de locatários, um pouco concentrado no Tóquio Stock, 7% no Ilog Express Logística, 7% Ambev, 7% Netshoes, 6% prêmio de alocação, 6% Privalha, nós temos 5% aqui para o Boticário e outras posições menores que estão alocados galpões logísticos. O segmento é principalmente e-commerce, transporte, logísticas, alimentos e bebidas, saúde e comércio, né? A posição do comércio aqui é um mistão do comércio aqui, somente de 5%, ou seja, é um fundo que se beneficia mais de e-commerce e transporte logístico, ele é um fundo de galpões logístico. A sua maior posição não é em São Paulo, é em Minas Gerais, né? Um fundo bem interessante ali, diferente do BTLG que prioriza São Paulo, o VILG ele prioriza Minas Gerais. Estão aqui todos os imóveis dele espalhados pelo Brasil, né? Localizados tanto na região norte, na região nordeste, sudeste e sul, certo? Então, uma coisinha que eu quero dar uma olhada é quais são os fundos imobiliários que investem, certo? Porque fundo imobiliário é muito investidor CPF, então eu quero olhar quais são os outros fundos que investem. Então, como nós podemos observar, vários fundos imobiliários investem em VILG11, né? Como até mesmo o XPLG, o BBF11, o KIZU11, ou seja, nós temos vários fundos imobiliários que possuem cotas do VILG11, ou seja,
é sinal de que ele é um bom fundo imobiliário. Está passando por um momento difícil, mas ele é um bom fundo imobiliário. Então, para encerrar o vídeo, né, você aí que ficou até o final, o VILG ele está com um ótimo desconto, só que eu acredito, por causa do dividendo, que está de 60 centavos, eu acho que o VILG ainda vai cair mais. Certo? Se você quiser entrar agora, é um cenário ruim? Não, você vai estar levando um fundo imobiliário muito bom, com desconto aí de 28%. Mas se você quiser mesmo entrar no VILG 11, ou quem sabe aumentar a posição, fazer preço médio aí, ou seja, botar esse preço para baixo, você já está posicionado nele, então espere ele bater a casa dos 70, aí sim você aporta, você vai diminuir o seu preço médio e você vai aumentar o seu dividendo. Por quê? Porque o dividendo de 60 centavos está bem distante da cotação atual, que é R$ 82,43. Então, não olhe para cá para esse dividendo, não, porque senão vai parecer interessante. Não. Olhe essa relação cotação e dividendo, é bem melhor, certo? Então, você que tenha calma, espere que ele vai cair mais, certo? Vai cair mais. Quando ele entrar na casa dos 70, aí ele se torna muito interessante, porque eu acho difícil ele baixar de 70, passar para 60, porque aí, se ele for para a casa dos R$ 60, aí este fundo vai ter um dividendo mensal de quase 12%, e aí é muita coisa para um fundo de galpões logísticos, certo? Então, eu acho que ele cai, e ele vai chegar ali na casa dos R$ 70. Então, ele entrou na casa dos 70, já é interessante para você aportar, independente se você é investidor iniciante, independente se você é investidor antigo, aí vale a pena você entrar, porque você não vai ter prejuízo, porque uma hora dessa esse fundo ele vai se recuperar, porque ele é muito bom. O problema é um pouquinho dele, verdade, mas é mais o cenário externo do que o cenário interno, certo? Então, valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ficou um pouco longo, né? Mas que a gente precisava dar uma olhadinha também nas amortizações dele, né? Que vai aumentar muito no ano que vem. Então, se tiver que entrar, tem que entrar agora. Ano que vem não vai valer a pena estar entrando, porque as amortizações elas ficam muito altas, certo? Então, valeu. Se você que não é seguidor do nosso canal, segue o nosso canal, comenta, curte, como também faz sugestão de conteúdo. Todos os dias, a partir das 18 horas, nós trazemos conteúdo novo sobre os fundos imobiliários. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal. Galera, por que eu considero esse o livro mais importante para você mudar de vida sobre finanças? Porque esse livro é para pobre. Só esse aqui foi feito essencialmente, exclusivamente para quem é mais pobre. Além de educação financeira, mentalidade, vai ter bom humor, vai ter frase de efeito, vai ter coice de jumento no peito, vai ter um monte de coisa legal. E aqui tem dicas sobre como economizar na energia, mais de 50 ideias para você fazer de renda extra. Esse livro é o ideal para quem nunca estudou sobre finanças na vida, é pobre e quer saber como sair desse buraco.